Pessoal, nesse momento nós iremos fazer a correção da atividade de física. Vamos lá? Primeira questão. Sobre o estudo da corrente elétrica, assinale como verdadeira V ou falsa F as afirmativas. Item 1. Nos condutores iônicos, as partículas eletrizadas em movimento são íons, enquanto nos condutores eletrônicos, essas partículas são elétrons livres. O item 1 está correto, sim. Nos condutores tem a presença das partículas, ou seja, dos elétrons livres. E nas soluções, dos condutores iônicos, nas soluções, nós temos os íons, que são os cátions, cargas positivas, e os ânions, cargas negativas. Então, item 1, verdade. Item 2. As partículas eletrizadas em movimento, ou seja, cargas elétricas, constituem os elétrons livres num condutor metálico? Sim, as partículas eletrizadas em movimento em um condutor eletrizado são sim os elétrons livres. Eles são mais fracamente ligados ao núcleo atômico. Então, elas têm essa liberdade de estar transitando em um condutor. E são os responsáveis pela eletrização de um condutor elétrico, de um material que conduz bem a eletricidade. Então, tem 2 verdade. Item 3. A corrente elétrica em um condutor metálico se deve ao movimento de elétrons livres no mesmo sentido do campo elétrico estabelecido? Falso. Falso porque, bem aqui no termo, a corrente elétrica em um condutor metálico se deve ao movimento de elétrons livres no mesmo sentido do campo. Não. Na verdade, o campo elétrico, o que acontece? O sentido do campo parte do polo positivo até o polo negativo. E os elétrons, na verdade, ele parte do polo negativo ao polo positivo. Então, é no sentido oposto. Por isso que está errada a questão. Não é no mesmo sentido, é no sentido oposto. Então, alternativa falsa. Item 4. O sentido adotado para a corrente elétrica num condutor é o mesmo do movimento dos prótons, ou seja, no mesmo sentido do campo elétrico estabelecido. Item 4. Devemos ter cuidado, porque a questão passa uma falsa verdade. Por quê? Nós temos um sentido convencional da corrente, o sentido é partindo do polo positivo ao polo negativo. Só que, pela teoria, por convenção, nós adotamos que as partículas com cargas negativas, as partículas com cargas positivas, partem do polo positivo ao polo negativo. Então, não podemos usar o termo prótons, porque os prótons ficam presos no núcleo atômico, tá certo? Então, são as partículas carregadas positivamente. Partícula carregada positivamente, ela está o quê? Com falta de elétrons, diferentemente de dizer que os prótons percorrem um condutor. Então, falsa questão. Pilhas e baterias de automóveis são exemplos de fontes de corrente contínua? Certíssimo, correto, verdade. As pilhas e as baterias produzem corrente contínua, verdade. Letra V. Item 6. A corrente alternada muda de intensidade e sentido com o tempo, porque sua frequência é indefinida? Falso. Porque a corrente alternada muda de intensidade e sentido? Sim. Com o tempo, porque sua frequência é definida. Ou seja, uma corrente alternada, a frequência é definida. Ela é em torno de 50 a 60 Hz. Então, item 6, falso. Está respondida a nossa primeira questão. Questão 2. Uma corrente contínua de intensidade igual a 2 amperes atravessa um condutor durante 5 minutos, sendo a carga elementar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Determine o número de elétrons que passam por uma seção transversal do condutor.
Então nós temos o exemplo aqui, ó. Nós temos um condutor, um fio, nós temos esse S que representa a seção transversal, nós temos a representação da movimentação do fluxo de elétrons e esse fio está submetido a uma DDP, ou seja, uma diferença de potenciais do ponto A ao ponto B. Então, ó, a pergunta nos dá a intensidade de corrente desse fluxo de cargas, 2 amperes. Essa pergunta nos dá o tempo de fluxo de cargas passando por essa seção transversal, que é um tempo igual a 5 minutos. Ele nos dá também a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E aí pede para calcular o número de elétrons que passa nessa seção transversal aqui, ó. Então, para responder essa questão, primeiro a gente deve relembrar da aula do início do ano, que nós vimos que toda e qualquer carga ela é quantizada, ou seja, ela tem um valor que é múltiplo de um valor mínimo, e esse valor mínimo é a própria carga elementar, que nós vimos que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Traduzindo numa equação matemática, nós temos que a carga elementar é igual ao produto do número de elétrons que passa por essa superfície, por essa seção transversal, vezes a carga elementar, que é igual a N vezes E. O problema é que nós não temos o valor da carga, nós só temos o valor da carga elementar. Então nós temos que descobrir qual é o valor da carga. E para descobrir o valor da carga, basta jogar na fórmula da intensidade de corrente elétrica, que nós vimos na aula passada. Intensidade de corrente elétrica é igual a carga dividido pelo tempo. Antes de jogar na fórmula, nós temos que ver, ó, que o tempo aqui está em minutos. Então temos que converter para a unidade SI, que é o segundo. Sabemos que 1 minuto tem 60 segundos. Então, para transformar de minutos para segundo, basta multiplicar por 60. 5 vezes 60 dá 300 segundos. Pronto, converti para a unidade de SI, a unidade de tempo, substituir os valores na fórmula. Então, o valor da intensidade de corrente é 2 amperes, 2, e o valor do tempo são um valor total de 300 segundos. Pronto. Vamos agora multiplicar, aplicar uma regrinha de 3. Ó. Como eu tenho uma fração do segundo membro, transforma o número do primeiro membro em fração. Basta colocar o algarismo 1 embaixo. 2, porque se eu dividir 2 por 1, vai manter o mesmo algarismo 2. Pronto, aplicando a regrinha de 3, ó, 1 vezes ΔQ dá ΔQ, 2 vezes 300 dará 600 coulomb. Aqui está errado, teve um errozinho de dígito aqui, gente. Não é segundo, é coulomb. Unidade de carga é o Czão maiúsculo. Então é 600 coulomb. Pronto, descobri a variação de carga que passou nessa seção transversal. Agora basta jogar na formulazinha geral da carga quantizada, que é variação de carga igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Substituindo valores, temos 600. Aliás, vamos isolar logo como quer descobrir o valor do número de elétrons. Então, ó, vamos substituir N é igual a carga dividido por E. Basta, como eu tenho um E multiplicando com N nesse membro, passa para o outro membro com sinal invertido. Se está de multiplicação, passa de divisão. Pronto. Agora vamos substituir os valores. A carga vale 600 coulomb, 600, e a carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Dividindo 600 por 1,6 dará 375. Como eu tenho aqui o 600 dividido por 10 elevado a menos 19, eu posso inverter o sinal, está de divisão, passa a multiplicação, e o expoente que está negativo, ele passa para cima positivo, é uma propriedade matemática. Pronto, vamos transformar esse número em notação científica. À frente do 5 eu tenho uma vírgula e vou atrasar essa vírgula 2 casas. 1, 2, transformando 375 numa mantissa. Lembrando que uma mantissa é maior do que o algarismo maior ou igual a 1 e menor do que o algarismo 10. Então, ficando 3,5. Como eu diminuir esse número, aumenta o expoente. Então, nós vamos ter 19 mais as 2 casas que eu andei com a vírgula, mais 2. 19 mais 2 dará 21. Portanto, ó, a vazão de elétrons que passará por esse condutor vai ser igual a 3,75 vezes 10 elevado a 21 elétrons. E está respondida a segunda questão. Vamos para a questão 3.
Em um determinado tubo de raios catódicos, o feixe de corrente medido é de 30 microamperes. Pergunta: quantos elétrons atingem a tela do tubo a cada 40 segundos? Então vejamos bem, aqui nós temos a representação de um tubo de raios catódicos. Ele nos deu a quantidade de corrente média, que foi de 30 microamperes. Então vamos botar lá, igual a 30 microamperes. Ele quer saber a quantidade de elétrons que passa por esse tubo. Então é N é o X da questão. E nos dá o intervalo de tempo. E o intervalo de tempo que passa essa certa quantidade N de elétrons, que é igual ao intervalo de tempo de 40 segundos. Pronto. A única coisa que eu devo fazer é converter para a unidade de SI. Ó. Aqui está 30 microamperes. 1 micro corresponde a 10 elevado a menos 6, ficando 3 vezes 10 elevado a menos 6 amperes. A fórmula que nós vamos utilizar, novamente, é a intensidade de corrente é igual à quantidade de carga ou variação de quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Substituindo valores, I vale 3 vezes 10 elevado a menos 6. Delta Q, eu tenho que descobrir o valor da carga para descobrir depois, consequentemente, o número de elétrons que vai passar nesse tubo de raios catódicos. E o tempo é igual a 40 segundos. Vamos novamente, ó, como eu tenho a fração do segundo membro, transformo o primeiro membro em fração, colocando o algarismo 1 embaixo. E aplica a regrinha de 3. 1 vezes ΔQ dá ΔQ. 3 vezes 40 dará 120 vezes 10 elevado a menos 6. Pronto, achei a carga. Vou utilizar a fórmula do QNE, da carga quantizada. Eu vou transformar também em notação científica. Como está 120, ó, vou diminuir duas casas, a vírgula. 1, 2. Como eu diminuí esse número, o expoente aumenta. Mais 2, menos 6, mais 2 dá menos 4. Jogando na fórmula, carga é igual ao número de elétrons vezes a carga, ou número de partículas vezes a carga. Substituindo, aliás, vamos isolar N. N vai ser igual a carga dividido pela carga elementar. A carga vale 1,2 vezes 10 elevado a menos 4. E a carga, substituindo a carga elementar, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Dividindo 1,2 por 1,6 vai ser igual a 0,75. Divisão de bases iguais, conserva uma única base e subtrai os seus expoentes. Menos 4, menos da regra de potenciação, menos 19. Joguinho de sinal, menos com menos dá mais. Menos 4 mais 19 vai ser igual a 15. Portanto, o número de elétrons que passará nesse tubo de raios catódicos será igual a 7,5 vezes 10 elevado a 14 elétrons. Lembrando, ó, que eu transformei em notação científica. A vírgula está atrás do 7, passei a vírgula uma casa. Como eu aumentei esse número, ó, de 0 aumentou para 7, o expoente diminui. Como eu desloquei a vírgula uma casa, 15 menos 1 é igual a 14 elétrons. E está respondida a questão 3. Questão 4. Observa a variação de intensidade da corrente elétrica em função do tempo. Então, nós temos aqui, ó, na ordenada, a representação da variação de intensidade de corrente. E na abscissa, nós temos a representação do tempo. Então, nós temos aqui, quando o tempo é igual a 0, a intensidade de corrente é igual a 6 segundos. Entre 0 a 5 segundos, ela se mantém constante, igual a 6 amperes. E do instante de 5 a 10 segundos, a intensidade de corrente ela varia, ela passa a diminuir no decorrer do tempo, igualando a 0 quando o instante é igual a 10 segundos. Então, a pergunta: a corrente elétrica é contínua ou alternada para os intervalos de tempo entre 0 a 5 e 5 a 10 segundos? Explique. Resposta: para o intervalo de 0 a 5 segundos, ó, entre 0 e 5 segundos, a corrente é contínua. Por que a corrente é contínua? Pois a intensidade da corrente elétrica é constante. Ó. Percebam que entre 0 a 5 segundos, a intensidade de corrente se mantém a mesma em todo o decorrer desse tempo, desse intervalo de tempo. Entre 0 e 5 segundos, se mantém igual a 6 amperes. Então, ela é contínua.
Já para o intervalo entre 5 e 10 segundos, a corrente é alternada, pois temos uma variação de intensidade de corrente elétrica. Ou seja, quando a intensidade de corrente elétrica varia, ela é alternada. Quando a intensidade de corrente se mantém constante, ela é contínua. Está respondida a nossa quarta questão. Finalizo aqui a correção e até a próxima oportunidade.